Pobreza, obediência e castidade são os três conselhos evangélicos que nós encontramos na Sagrada Escritura. Mas o que são esses conselhos evangélicos? Tu já ouviu falar sobre esses conselhos evangélicos? Já ouviu falar que é importante que todos nós tenhamos uma vida baseada nos conselhos evangélicos? Mas como é que eu posso viver a pobreza? Como é que eu posso viver a obediência? O que é viver a castidade na minha vida, no dia a dia? Se eu sou casado, se eu sou sacerdote, se eu sou consagrado? O que são os conselhos evangélicos na nossa vida? Essa é a nova série do Mater Podcast. Olá, seja bem-vindo a mais uma série do Mater Podcast. Nós vamos conversar nessa série agora sobre os conselhos evangélicos. Nós vamos fazer alguns episódios conversando sobre pobreza, obediência e castidade e como viver isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Antes da gente iniciar esse nosso episódio, eu quero te convidar a seguir a gente no Instagram, no @materpodcast, se inscrever aqui no nosso canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar com aqueles que também podem aproveitar e podem ouvir falar mais sobre pobreza, obediência e castidade e conhecer como viver esses conselhos evangélicos no nosso dia a dia. Bom, é muito importante que a gente saiba que os conselhos evangélicos, eles estão aí para nos ensinar o caminho mais perfeito para chegar a Deus. Como assim o caminho mais perfeito? Tem caminho pior e caminho melhor? Sempre existe um caminho que é o caminho mais perfeito, que é o caminho trilhado por nosso Senhor. Nós, seres humanos falhos, na nossa imperfeição, às vezes caímos, tropeçamos nos nossos caminhos. Mas o caminho trilhado por nosso Senhor e descrito nos evangelhos é o caminho perfeito para que a gente chegue à glória do céu, para que a gente chegue à santidade pedida e prometida a nós. Os conselhos evangélicos foram deixados na vida do nosso Senhor. Não foi necessário que nosso Senhor tenha dito especificamente o que é a pobreza, o que é a obediência, o que é a castidade. Ele ensinou isso vivendo na sua carne e também, claro, deixando os ensinamentos, as parábolas, para que a gente fosse interpretando com o tempo, para que a igreja fosse olhando para isso e entendendo a radicalidade da vida de nosso Senhor. E percebem que eu falo em radicalidade? Jesus viveu uma radicalidade dos conselhos evangélicos. Aqui tem um ponto importante, e acho bom fazer esse parênteses, num mundo onde a gente está vendo muitos radicalismos, onde a gente está vendo muitas opções radicais por coisas absurdas, a gente precisa dividir o que é radicalismo de radicalidade. A vivência do radicalismo é romper com tudo, com todos, romper com todas as regras e viver uma coisa perdida, uma coisa bagunçada. Viver a coisa simplesmente pela regra ou simplesmente por romper a regra. Isso não é o que nosso Senhor ensina. Os conselhos evangélicos são vividos por nosso Senhor na radicalidade, não no radicalismo. O que é a radicalidade de nosso Senhor? É alguém que dá a vida inteira e que vive aqueles conselhos evangélicos não simplesmente por viver a pobreza, por viver a obediência, por viver a castidade, mas sim por viver profundamente a busca do reino dos céus. E no caso de nosso Senhor, por nos ensinar como viver profundamente essa busca. É para isso que existem os conselhos evangélicos, para que nós olhemos para o nosso Senhor nos evangelhos e vejamos como ele viveu pobreza, obediência e castidade, e dali nós tiremos como isso se aplica à nossa vida. Queridos, eu sei que aqui nós estamos falando tanto para pessoas que são leigas, quanto para pessoas que são de vida consagrada, talvez de vida religiosa, talvez sacerdotes, seminaristas que estão no caminho do sacerdócio. E é importante que a gente veja a diferença desses dois estados de vida para que a gente possa compreender, dentro da grande gama de espiritualidades e de carismas da nossa igreja, como nós podemos viver pobreza, obediência e castidade. É claro que aqui a gente não vai destrinchar e falar de todos os estados de vida, porque a igreja é muito ampla em seus carismas, ela é gigantesca e tem muitas expressões desses três conselhos. Mas em comum com todas as vidas, seja de leigo, seja de consagrado, seja de um sacerdote, seja de quem for, os conselhos evangélicos estão ali enraizados. Alguns vivendo eles na radicalidade total da vivência que teve nosso Senhor, e outros vivendo numa radicalidade dentro da sua vida cotidiana. Então aqui é importante que a gente já olhe para um primeiro ponto, a vida consagrada. Antes mesmo de nós falarmos de pobreza, obediência e castidade, é muito importante que nós olhemos para a vida consagrada, para os institutos de vida religiosa, para as novas comunidades, para os sacerdotes, para todos aqueles que vivem a radicalidade dos conselhos evangélicos. Queridos,
A vida consagrada, ela é um caminho diferente da vida de matrimônio e da vida dos leigos. A vida consagrada, ela é uma vida de radicalidade na vivência dos conselhos evangélicos, onde se faz uma profissão, ou seja, se professa a vivência de acordo com a igreja dos conselhos evangélicos. É na radicalidade da vida consagrada que se vive pobreza, obediência e castidade nos níveis mais profundos. Quando eu digo isso, não é para denegrir o matrimônio, e nós vamos falar muito da pobreza, da obediência e da castidade vividas dentro da realidade dos leigos, que é a maioria do nosso público aqui. Mas por que eu estou falando de vida consagrada? Porque, além de nós termos parte da nossa audiência que também faz parte da vida consagrada, é importante que nós, leigos, olhemos para a vida consagrada e contemplemos a radicalidade desses conselhos evangélicos. O sacerdócio, o celibato pelo reino no sacerdócio, é uma graça tão grande e não é uma abertura de mão de algo simplório. Não é simplesmente alguém que não quis casar. O celibato pelo reino consagrado no sacerdócio ou até nas vidas consagradas, nas comunidades de vida, nas vidas religiosas reclusas, nos franciscanos, nos carmelitas, todos esses que vivem os conselhos evangélicos em sua radicalidade, em sua profundidade, estão trazendo para nós leigos uma janela para olhar para o céu e para a vida futura. É isso que é a vida consagrada. Se tu está pensando em ir para a vida consagrada, se tu está pensando em viver a radicalidade dos conselhos evangélicos na vida consagrada, querido, eu te convido a fazer um profundo discernimento vocacional. Eu te convido a olhar profundamente para a pobreza, obediência e castidade e entender se esse é o teu chamado. Porque no momento em que tu te consagrar, no momento em que tu professar os conselhos evangélicos para a tua vida como uma escolha de vida, tu vai estar sendo um sinal visível do nosso Senhor. Isso faz parte da sacramentalidade do mundo. Nós temos sacramentais, nós temos o terço, nós temos ícones, nós temos uma série de sacramentais que nos apontam a vida do céu, que nos apontam aqueles santos, aquelas pessoas, aqueles movimentos que fazem com que a gente se encontre com Deus. A vida consagrada é um ícone do céu. É para isso que serve a vida consagrada. Ela está aí para ser ícone para nós leigos daquilo que viveu o nosso Senhor. Então eu te peço com todo o meu coração que se tu está discernindo uma vida consagrada ou se tu já faz parte de uma vida consagrada, primeiramente, antes de te pedir, eu te agradeço. Meu querido e minha querida, se você se consagrou, se você está numa vida consagrada, vivendo a radicalidade dos conselhos evangélicos, eu, leigo que vivo o matrimônio, te agradeço. A tua escolha de radicalidade por viver pobreza, obediência e castidade transforma a minha vida e me mostra que é possível sim, no mundo atual, no dia a dia, viver os conselhos evangélicos, viver como o nosso Senhor viveu. E é de ti, e é olhando para ti que eu me lembro do nosso Senhor, e é lembrando do nosso Senhor que eu me lembro que é possível buscar e aspirar à santidade. Queridos, não desistam. Vivam essa radicalidade na dificuldade, na dor, mas também na profunda alegria e louvor que Deus nos dá em viver essa vida consagrada. E para nós leigos, nós temos que viver a mesma radicalidade de Nosso Senhor, num dia a dia, na nossa vida cotidiana, vivendo as nossas tarefas, mas vivendo e buscando pobreza, obediência e castidade. Eu te peço, então, meus queridos irmãos que vivem na vida consagrada, que vivam essa vida com todo amor, e sejam testemunhas da esperança. Sejam testemunhas daquilo que nosso Senhor fez. E aí eu quero começar falando, e nesse primeiro episódio, eu fiz essa introdução, a gente conversando um pouquinho sobre vida consagrada, mas eu quero hoje falar sobre pobreza. Nós teremos mais 2 episódios, um falando sobre obediência e um falando sobre castidade. Mas hoje eu quero conversar sobre pobreza. A pobreza na vida da igreja, ela hoje é tão distorcida, hoje ela é tão mal vista, hoje ela é tão mal vivida, porque talvez nós tenhamos uma crise de pessoas que queiram viver essa vida em radicalidade. De novo, nós precisamos dos nossos consagrados, aqueles que nos mostram que viver da providência, viver na pobreza é bom, é feliz, é uma vida igual a nosso Senhor. E se tu quer entender o que é viver de providência, se tu quer entender o que é viver essa radicalidade e entender a providência divina, nós temos um episódio no nosso podcast onde o Padre Alex nos conduz a entendermos a providência divina, o que é, o que não é a providência divina,
e o que é viver sobre a providência, confiar na providência, pedir a providência divina. E quem vive a pobreza, a obediência e a castidade, e de forma especial a pobreza aqui, vive totalmente da providência de Deus. Pergunte a alguém que vive numa comunidade, numa vida consagrada. Essa pessoa vive da providência de Deus. Essa pessoa precisa da providência de Deus e precisa compreender isso. Então eu te convido a ouvir o nosso episódio. Tu que é leigo, tu que é consagrado, tu que está num caminho de consagração, para também te ajudar a entender um pouco mais a providência. Óbvio que a gente não esgota o assunto, porque a igreja é maravilhosa em seus dons. E isso é dom, é Espírito de Deus colocado em nós. Então que a gente se coloque também em oração para entender o que é a providência e o que é a pobreza. Mas o que a gente vai trazer aqui sobre a pobreza são alguns detalhes, são alguns pontos interessantes que a igreja nos traz para a gente saborear essa pobreza. Então eu faço esse convite para ti. À medida que a gente fala sobre pobreza, eu quero que tu olhe para a tua vida e veja, alguns pontos aqui vão falar dessa radicalidade da vivência daqueles que vivem uma vida consagrada. Mas também é importante que a gente olhe a pobreza e aplique ela à nossa vida de leigos, e é isso que eu vou tentar trazer aqui um pouco também, mas que a gente entenda esse conselho evangélico e muitas vezes a gente tem medo ou a gente foge desse conselho porque é distante da nossa vida cotidiana. Eu preciso de dinheiro, eu preciso sustentar minha família, então eu não vou viver a pobreza. Eu não quero ser pobre. Ser pobre é sofrer. Queridos, existe uma grande diferença entre as duas coisas. Entre a pobreza dos conselhos evangélicos e a miséria que nós estamos vendo no nosso mundo. Pobreza e miséria estão próximas, infelizmente, em nosso mundo. Mas a pobreza dos conselhos evangélicos dada por nosso Senhor não é a miséria que nós vemos no mundo. Então, quando a gente fala de pobreza, nós temos que cuidar. E é isso que eu falava ali no começo, que nós temos uma distorção dessa pobreza. Hoje em dia, quando nós ouvimos falar em pobreza, nós ouvimos falar de uma forma muito mais assistencialista. Assistir os pobres, assistir aqueles que não têm o que comer, que não têm o que vestir. E isso, em hipótese alguma, está distante da pobreza evangélica. Em hipótese alguma, a igreja foge dessa realidade. O Papa Francisco faz um serviço maravilhoso relacionado à pobreza, relacionado ao olhar para os pobres, à preferência pelos pobres. E isso é preferência da igreja. Mas, queridos, quando a igreja se torna assistencialista, quando nós cristãos atendemos à pobreza no mundo simplesmente para nos vangloriarmos, nós estamos sendo os fariseus que entravam no templo e que simplesmente davam muito do seu dinheiro porque tinham muito dinheiro e simplesmente davam aquele dinheiro e louvavam e diziam ao Senhor que estavam fazendo suas obras, mas no fundo, não eram pobres. No fundo, não estavam nem atendendo e nem vivendo a pobreza. Nós somos chamados a viver na vida consagrada e na vida leiga a radicalidade da pobreza na nossa vida. E essa radicalidade pressupõe uma vivência e um amor pela providência divina, por ouvir o que Deus tem para nós, nas nossas orações, e entender como atender essa igreja que sofre, no irmão que está sofrendo. Então, acima de tudo, a pobreza ela não é um ato externo, e sim, ela é uma vivência profundamente espiritual, que se expressa externamente. E aqui está a chave. Quantos de nós estamos vendo as nossas igrejas, ou muitas igrejas, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma realidade de profunda miséria, de profunda tristeza, com tempestades, com chuvas que fizeram com que muitas pessoas perdessem tudo que tinham em casa. E nós vimos muitas igrejas, muitas pessoas se movimentando, sendo caridosos com essas pessoas, dando as roupas que tinham em casa, alimentos, móveis, ajudando essas pessoas a se reerguerem. Que bênção de Deus isso acontecer na vida dessas pessoas e na nossa vida. Mas agora vamos olhar pela radicalidade da vivência da pobreza. A minha pergunta é, quantas destas pessoas que ajudaram, que deram móveis, roupas, dinheiro, que levantaram, que reergueram uma família que estava em extrema pobreza e miséria, que estava precisando desse auxílio divino, que foram canal da providência, como a gente falou no nosso episódio. Quantas dessas pessoas que foram canal da providência realmente vivem a pobreza em sua vida? Realmente pegaram esse seu ato de pobreza e foram a Deus entregar e louvar a Deus por poderem ter sido canal da providência. Queridos, a pobreza evangélica não está em simplesmente dar as coisas, mas em oferecer a Deus, em sorrir e em fugir
da visibilidade. Eu não quero postar no Instagram que eu estava doando. Nós vimos nesse fenômeno das tempestades que tiveram cidades que tiveram que fechar com policiamento as entradas da cidade, porque tinham muitas pessoas indo lá simplesmente fazer vídeos no Instagram e mostrar como estava a situação. Muitas pessoas, centenas de pessoas, querendo só mostrar a desgraça para o mundo para ter visualização. Muitos que fizeram atos de caridade e que estavam simplesmente querendo mostrar que estavam fazendo. Eu tive pessoas próximas a mim que ninguém sabe, mas que juntaram caminhões de coisas e levaram para essas cidades, sem ninguém saber, sem precisar anunciar para ninguém. Por que eu sei? Porque essas pessoas pediram ajuda para que eu desse dinheiro ou desse alguma coisa para que essas pessoas pudessem levar e assistir essas pessoas. É isso que a igreja quer fazer quando ela atende e tem preferência pelo pobre. Ela quer atender aquele que necessita sem precisar se mostrar. Quantas são as obras da nossa igreja que são baseadas nessa pobreza? Uma pobreza humana, uma miséria humana. Mas, acima de tudo, a igreja quer atender a pobreza de espírito que nós, seres humanos, temos. A pobreza de espírito, diferente da pobreza de espírito pedida na radicalidade do Evangelho. Queridos, a pobreza pedida por nosso Senhor é uma pobreza onde nós nos colocamos humildes e sabemos que tudo que nós temos e tudo que nós vamos ter, tudo que nós precisamos e tudo que nós vamos precisar, depende do nosso Senhor. Na vida consagrada, nas comunidades religiosas, nas novas comunidades, os sacerdotes, eles vivem da providência de Deus, que está nas doações, que está na sua vivência diária, que está em receber o que Deus quiser dar, não mais e não menos, mas sim aquilo que basta para aquele dia. Essa é a pobreza evangélica. No princípio, e nós estamos agora ouvindo bastante os Atos dos Apóstolos nesse tempo pascal, lá no princípio das comunidades cristãs, todos colocavam tudo em comum e cada um recebia aquilo que necessitava. Muito importante. Todos colocavam aos pés dos apóstolos tudo que tinham, vendiam suas posses e colocavam aos pés dos apóstolos. Colocavam sob a autoridade da igreja nos apóstolos. E os apóstolos distribuíam de acordo com a necessidade, não a sua necessidade. Porque eles eram pobres de Marredeci. Eles eram os mais pobres ali. Eles só queriam celebrar a Eucaristia e proclamar a palavra de Deus. Proclamar o batismo de conversão. Era isso que faziam os apóstolos. É isso que faz a igreja. Ela não guarda nada para si. Ela dá tudo ao seu povo. E a pobreza, a radicalidade da pobreza evangélica, vivida nos institutos de vida consagrada, vivida por nossas irmãs reclusas, vivida por nossos sacerdotes, é essa radicalidade, onde se dá tudo à igreja para proclamar o seu evangelho e para dar tudo ao povo. E muitos de nossos sacerdotes de vida consagrada não sabem como, mas estão vivendo muito bem, porque Deus provê. Essa é a vivência da pobreza, da radicalidade da pobreza, que nós enxergamos às vezes em situações em que nós vemos que é impossível aquelas pessoas viverem ali, mas a providência sustenta. A pobreza vivida na sua radicalidade escancara as portas para a providência de Deus agir. A pobreza vivida, esse ícone que nós vemos na vida consagrada, que nós vemos na vida dos nossos sacerdotes, se espelha na nossa vida de leigos. E como viver essa pobreza, essa entrega, essa vivência de pobreza radical na nossa vida de leigos? Eu vivo num apartamento com a minha esposa e eu preciso sustentar a minha casa. Eu não posso simplesmente vender tudo que eu tenho e deixar que alguém me sustente, porque essa não é a minha vocação, esse não é o meu chamado. Se um dia Deus me chamar a essa realidade, eu vou ter que discernir isso e entender e dar tudo a Deus. Mas não é o meu chamado. Hoje o meu chamado é viver na minha família, é sustentar a minha família. Eu não posso simplesmente sair vendendo tudo que eu tenho. Então, o que eu devo fazer para viver essa pobreza evangélica? Queridos, viver a pobreza evangélica é eu não querer mais do que eu preciso. É eu render graças e louvores a Deus pelo que eu tenho na minha casa. E isso significa viver com um colchão jogado no chão sem mais nada dentro de casa? Não é isso que a igreja está nos ensinando. A igreja nos ensina a nós nos alegrarmos com a providência de Deus. Nós demos vários exemplos da providência no nosso episódio sobre a providência divina, e esses exemplos que nós demos, eles se ligam diretamente com a vivência da pobreza. Queridos, viver a pobreza no dia a dia como leigos
é se espelhar na vida consagrada, mas na nossa vida de leigos é eu ser pobre e humilde lá no meu trabalho. No meu trabalho é fazer aquilo que eu devo fazer. É talvez dar mais um pouco do que aquilo que me pedem. É eu me dedicar para que o outro possa ter um descanso. Não é simplesmente eu me fechar no meu espaço, no meu cubículo de trabalho e deixar que o outro viva a sua vida e ele que se vire. Não, não, não. É eu viver a pobreza. É eu deixar que esse outro possa descansar. É eu atender esta outra pessoa. É eu viver na minha vida a radicalidade do Evangelho e que o outro possa ver que eu espiritualmente também vivo essa pobreza. Eu não preciso dizer que eu estou vivendo a pobreza. Mas quando alguém me perguntar, tu é católico? Eu tenho convicção de dizer, sim, eu sou católico. Mas tu não quer ganhar mais dinheiro? Sim, eu quero ganhar o dinheiro suficiente para sustentar minha família e para que nós vivamos bem. Essa é a pobreza evangélica vivida no nosso dia a dia de leigos. Buscar aquilo que é necessário para a nossa vida. Aquilo que é necessário para ajudar a sustentar a igreja, ajudar a sustentar os nossos irmãos. E nós, como leigos, que estamos aí no mundo, vivendo, trabalhando, devemos buscar do nosso salário, da nossa renda, da nossa vivência, do nosso dia a dia, um jeito de assistir também os nossos irmãos carentes. Isso também é viver a pobreza. Viver a pobreza é, acima de tudo, viver a pobreza de espírito a que nosso Senhor convida. É viver a pobreza que Jesus nos convida a viver, de deixar tudo, de não nos apegarmos. E aqui está a chave principal para nós que somos leigos. O apego às coisas do mundo. Na vida consagrada, as pessoas nem têm coisas do mundo. Muitos não têm telefone, muitos não têm televisão, muitos não têm nenhum móvel e nenhum bem que sejam seus. Nós que somos leigos, temos móveis, temos os nossos eletrodomésticos, temos as nossas posses. Mas o apego a essas posses não deve existir. Nós devemos sim lutar, viver, buscar por uma vida melhor. Não só para nós, mas para os nossos, para a nossa família, para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos. Para nós, homens, isso está enraizado em nós, que nós sejamos aquele que provê a nossa família. Mas mais do que simplesmente prover a nossa família, nós temos que ensinar a nossa família a nos desapegarmos de todos os bens materiais. A abrirmos mão de cada uma das coisas que efetivamente nós temos em casa. Eu não vou ficar preso ao meu telefone. Se o meu telefone estragar, bendito seja Deus. Como assim bendito seja Deus porque o meu telefone estragou? Vou ter que gastar mais, sei lá, o quanto de dinheiro, eu trabalho com o meu telefone. Será que Deus não está te fazendo olhar mais para a tua família? Tu que é um pai que sai para trabalhar, que dedica horas da tua vida para sustentar a tua família. Será que Deus não estragou teu telefone, teu computador de trabalho, tua televisão, para que tu gaste teu tempo com os teus filhos, com a tua esposa? Queridos, isso aqui não é uma crítica, não é um apontar de dedo, você é um péssimo homem. Não, não, não. Isso também se espelha para as nossas esposas. Será que no dia a dia de trabalho, de sair para trabalhar, voltar para casa, e muitas esposas têm vários turnos de trabalho, louvado seja Deus pelas esposas que atendem seus filhos na madrugada. Homens, levantem de madrugada para atender os seus filhos. Homens, lavem a louça, lavem as roupas, limpem a casa, ajudem suas esposas. Sejam homens de virtude. Esposas, sejam mulheres de virtude, que vivem essa pobreza evangélica no dia a dia. Essa pobreza de acordar à noite, ser humilde e dizer: obrigado, Senhor, pela vida que eu tenho. Levante-se com aquele cansaço, com aquele peso, com o pensar: meu Deus, eu preciso acordar cedo amanhã para ir trabalhar e o meu filho já acordou 3 vezes nessa madrugada. Isso também é viver a pobreza evangélica. É dar tudo o que nós temos pelo reino de Deus. Os filhos são uma bênção. Não são propriedade nossa, mas eles estão aí para serem criados e entregues para o mundo. E nós temos que dar tudo por esses filhos, inclusive o nosso cansaço. E talvez perder o nosso telefone, a nossa televisão, seja um chamado de Deus, nos dizendo: para de olhar para isso, olha para a tua família. Para de trabalhar um pouquinho e foca em conviver com a tua família. O teu telefone está o tempo todo tocando, tu não está jantando e ouvindo o dia do teu filho, da tua filha, da tua esposa, do teu esposo. Viva essa pobreza evangélica de desapegar-se das coisas do mundo, de abrir mão das coisas do mundo. E viva, sim, uma radicalidade de viver o melhor no teu trabalho, de dar o máximo no teu trabalho, na tua vida cotidiana, naquilo que tu foi chamado a fazer. Mas não se deixe levar por isso. Coloque a sua esperança em Deus. Porque no momento em que você colocar a sua esperança em Deus e abrir mão de tudo, Deus vai te dar tudo. Tudo aquilo que você precisa, assim como lá no início da igreja,
os apóstolos nos mostravam como sinais de pobreza, onde eles não tinham nada, mas podiam prover tudo. E às vezes o tudo era a palavra e a Eucaristia. Mas isso bastava àquela primeira comunidade e basta também a nós. Nos apeguemos à Eucaristia, nos apeguemos à pobreza evangélica, nessa vivência do desapego às coisas do mundo. Eu te convido a fazer uma oração profunda de olhar por que tu passa tanto tempo no celular? Por que tu passa tanto tempo na televisão? Será que falta esse tempo de atenção à tua esposa, aos teus filhos? Quantas vezes a gente reza em casa? Isso é pobreza evangélica. É abrir mão daquilo que eu gostaria de fazer para viver aquilo que eu preciso viver. E não é abrir mão de todo o lazer. O lazer é fundamental, é importante. Quer olhar teu joguinho de futebol? Quer dar uma olhadinha nas redes sociais? Tá tudo ótimo. Mas não faça disso o Senhor da tua vida. Seja pobre. Abra mão pela tua família, pelos teus. Viva a radicalidade da pobreza aonde você está. E volto a fazer o convite aos nossos irmãos de vida consagrada. Mostre a nós leigos que é possível viver a radicalidade no mundo atual. Para que nós leigos possamos olhar para você e dizer, eu consigo também. Na minha vida, eu preciso do meu telefone, eu preciso viver XYZ realidades. Mas é possível, porque há seres humanos que conseguem fazer isso. Conseguem viver a radicalidade que o ser humano por excelência, que nosso Senhor viveu. Viva a pobreza, o desapego do mundo. Abra mão de tudo. Tudo. Não somente aquilo que é supérfluo, mas abra mão daquilo que é mais caro para você. Se você ama carros, abra mão dos carros. Se você ama telefone, se você ama tecnologia, abra mão da tecnologia. Se você ama livros, abra mão dos livros. Se você ama uma casa extremamente bem decorada, com todas as coisas da moda, com os melhores móveis caríssimos, abra mão disso. Isso é viver a radicalidade da pobreza como leigos. Talvez você vá ter os melhores móveis, os melhores telefones, computadores e tecnologias. Talvez você tenha os melhores carros, porque você abriu mão de tê-los. E talvez o melhor seja aquele que você tem e aquilo que Deus te deu. Faça uma oração de louvor a Deus, de pedido de entender a pobreza de Deus na tua vida cotidiana. Esse foi o nosso primeiro episódio sobre os conselhos evangélicos, onde nós falamos sobre a pobreza, esse desapego das coisas do mundo. Eu te convido, então, a compartilhar esse vídeo com aqueles que estão num processo de discernimento para uma vida consagrada, para um sacerdócio, ou mesmo para a vivência do matrimônio, para que possam aprofundar essa vivência da pobreza e possam compreender a importância da pobreza na nossa vida, a importância de viver a radicalidade desse conselho evangélico. Te convido também a se inscrever aqui no nosso canal, nos seguir no Instagram, no Spotify, ouvir os nossos episódios completos. Nós já falamos muito sobre esses conceitos evangélicos, sobre esses conselhos que estão na vida de Nosso Senhor, também aplicados na providência divina, no amor divino, e todos os nossos episódios nos conduzem a olhar para esses conselhos. Nós teremos logo mais outros episódios falando sobre obediência e falando sobre castidade, então eu te convido a continuar nos acompanhando para que a gente possa aprofundar os conselhos evangélicos dados por Nosso Senhor.